Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para resolver e comentar todas as questões do Enem 2024. Prova essa que foi realizada hoje à tarde, né? E se encerrou aí às 18h30. Então, bora comigo logo após a vinheta. Muito bem, estou me baseando aqui pela prova verde. Legal? E na primeira questão de física da prova verde é a questão 95. E ele fala o seguinte: em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebooks ou laptops, de malas, mochilas ou bolsas, para passá-los isoladamente pela esteira. Que explicação física justifica esse procedimento? Bom, primeiro, vamos entender como é que o raio-x funciona, né? Quando você vai, por exemplo, fazer um exame, você fraturou um braço, por exemplo, né? Uma perna, e aí você vai lá fazer o exame. Então vamos pôr aqui a sua perna. Ficou horrível aqui minha perna, mas está valendo. E eu quero ver esses ossos aqui, ó. Aqui eu tenho a placa onde o raio-x vai chegar. Se não tivesse nada aqui, o raio-x ele ia vir e ia deixar essa placa inteirinha preta, tá? Mas como você colocou aqui a sua perna, o raio-x ele tem o poder de penetrar alguns materiais. Só que no osso, o que acontece? O osso vai barrar esses raios-x que passaram aqui. E aí, lá na placa, ao invés dela ficar toda preta, né? Por exemplo, ela ficaria assim, se não tivesse nada, essa placa ficaria inteirinha preta, assim, né? Mas como agora você colocou a perna ali, ela vai aparecer, o seu osso não vai deixar o raio-x atravessar, e aí aparece na placa o seu osso ali, ó. Tá certo? E aí ele forma essa imagem. Então, o fato de você ter que retirar os computadores, os laptops, é porque os raios-x não conseguem atravessar esse laptop, esse raio-x. E aí, como ele não consegue atravessar, fica difícil de ver o que tem atrás. Imagina, o cara coloca um notebook, põe uma arma atrás do notebook. O raio-x não vai detectar essa arma. Tudo bem? Então a gente tem que procurar a alternativa que diz isso. Os raios-x não interagem com os componentes metálicos, o que impede a formação de imagens. Não. Os raios-x desmagnetizam o disco rígido do computador, quando refratados pelos componentes não é por isso. Os raios-x aquecem os materiais metálicos, não. Aqui, ó. Os raios-x não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles. Está aqui, ó. A alternativa correta é a letra D. Beleza, galera? Muito bem, essa foi a primeira questão. A próxima questão aqui é a questão 99. Na verdade, é uma questão mais de interpretação mesmo do que de física em si. Então vamos ver o que fala aqui, ó. A saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distinguam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. À distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula
pode chegar a 45 decibéis e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Isso que ele falou está aqui no gráfico, né? Para 1 metro, você tem aqui, 60 decibéis. É o que está aqui. Legal. Para um valor máximo de ruído de fundo, ou seja, os 45 decibéis, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de... Então, para ele compreender a fala, o texto está dizendo que a voz do professor, a fala do professor deve estar 5 decibéis acima do ruído. Se o ruído é 45 e tem que estar 5 acima, eu teria que ter então um nível sonoro de 50 decibéis. Onde que está o 50? O 50 está aqui, exatamente entre o 40 e o 60. E aí eu venho aqui no gráfico, e percebo que essa distância equivale então a 3 metros, dando aí como resposta a letra A. Tranquilo? Lembrando, galera, que qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Maravilha? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 101. Fala o seguinte: aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares nos quais ocorre o aquecimento da água e por um reservatório térmico em que é armazenada água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então aqui nós temos a radiação solar chegando, o coletor solar de tubo a vácuo, a água quente vai subir, tá vendo que ela fica aqui na parte de cima e a água fria vai descer. Aqui a gente tem um isolamento térmico. O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico. O reservatório térmico está aqui, os coletores solares estão aqui. Observe que não há nenhuma bomba para fazer essa água quente chegar até esse reservatório. Ela vai fazer isso por convecção térmica. Lembra, um fluido, quando ele é aquecido, ele é menos denso e ele sobe. Quando ele está frio, ele é mais denso e desce. Então ele sobe por convecção. É dessa forma que o calor então é transferido daqui para cá, aqui para cima, através da convecção térmica. A alternativa correta é a letra E. Legal, galera? Vamos que vamos. Próxima questão é a questão 105. Vai falar o seguinte: muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro, enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é ao contrário. Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente. Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com um dispositivo de segurança conhecido como Crumple Zone, região deformável em inglês, conforme a figura. Então, quando você vê uma colisão aqui, essa região vai se deformar. Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros, porque durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro aciona os airbags do veículo, absorve a energia cinética do sistema, consome a quantidade de movimento do sistema, cria uma barreira de proteção ou diminui a velocidade do centro de massa do sistema. E a resposta correta está aqui na letra B. Absorve a energia cinética do sistema. Parte dessa energia é dissipada e é usada, para fazer com que haja deformação desse carro aí, tá certo? Parte da energia cinética do carro, então, é usada para deformar o carro e assim dissipa-se um pouco dessa energia aí. Beleza? A alternativa correta é a letra B. Uma maneira de pensar também
é que enquanto o carro está se deformando, você tem um aumento no intervalo de tempo para diminuir aí a velocidade dele, né? A gente lembra aqui que o impulso, teorema do impulso, né? O impulso da força resultante é a força resultante pelo intervalo de tempo, e que o impulso também é a variação da quantidade de movimento. Se eu igualar essas duas expressões, nós temos o seguinte: considerando uma mesma variação da quantidade de movimento, né? Sair de uma velocidade e chegar ao repouso. Quanto maior for o intervalo de tempo gasto para ocorrer essa mudança de quantidade de movimento, menor é a força. Então, os ocupantes do veículo vão sentir uma força menor. Legal? Menos impacto. Nesse caso aqui, pelas alternativas, o que está aqui, que responde aqui a nossa questão 105 é a letra B. Maravilha, bora lá. Próxima questão, questão 109. Uma ambulância em alta velocidade com sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência F0, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FR'. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências FR e FO, medidas pelo radar. Então vamos lá, ó. Ele está falando aqui do efeito Doppler, né? Quando você tem uma fonte sonora, por exemplo, em repouso, as ondas que saem aqui são ondas tridimensionais, e vamos pensar que são círculos aqui, né? Na verdade são esferas, né, de energia, o som vai se propagando pelo espaço assim, e você tem aqui, de qualquer lugar que você tiver, você vai observar a mesma frequência, né? Você vai perceber a mesma frequência do som, porque você tem o mesmo comprimento de onda em qualquer lugar aqui. Agora imagina que essa fonte começa a se movimentar para a direita. Vai haver uma deformação dessas ondas aqui, ó. Quem tiver à direita vai perceber sons com comprimento de onda menor. Quem tiver à esquerda vai perceber sons de comprimento de onda maior. Agora, como a velocidade é o produto do comprimento de onda pela frequência, se a velocidade do som é constante, onde eu tenho o maior comprimento de onda, eu tenho a menor frequência. E vice-versa, né? Onde eu tenho o menor lambda, eu tenho a maior frequência. Então observe que quando eu tenho a aproximação relativa entre fonte e observador, que é o que está acontecendo aqui, a ambulância está se aproximando, ele vai perceber sons com frequência maior. Frequência maior significa sons mais agudos. Ele vai perceber uma frequência maior do que a que realmente está sendo emitida, né? E ele quer uma relação entre a frequência FR. O que é a frequência FR? Ó? Retornando para o detector com frequência FR. Aliás, perdão, não é essa, é R', né? FR'. FR está aqui, ó. Uma ambulância, não, é isso mesmo. FR. Retornando para o detector com frequência FR. FO, o radar emite ondas de rádio com frequência FO, F0, né? Que seja, que são refletidas pela ambulância retornando para o detector com frequência FR. Quer dizer, ele emite essa onda F0. Então vamos pensar assim, ó, você tem o radar aqui. Aqui está a ambulância. Confie na ciência, isso é uma ambulância. A onda vem, bate nele aqui e volta. Quando ela volta, você já tem aqui um efeito Doppler pelo fato da fonte
estar se aproximando do observador. Na verdade, a fonte está parada, o observador, nesse caso, seria a ambulância. Está se aproximando ali. Quando ela é refletida, ela já vai ser refletida com uma frequência diferente. E como eu estou tendo aproximação relativa, esse receptor aqui, né, a pessoa que está aqui vai receber uma frequência mais alta. Então, o som vai ser percebido mais agudo e ele quer aqui uma relação entre FR e FO. FR é a frequência que retorna, então a FR tem que ser maior do que FO. O som é mais agudo e a FR tem que ser maior do que FO. Tá aqui, ó, letra D. Beleza? Isso aí, galera. Vamos que vamos. Questão 110. Mirascópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura de dimensões apresentadas no esquema é composto por dois espelhos côncavos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Na abertura circular de E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão de fato visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. Aí ele pergunta a natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são... Observe que essa imagem é formada aqui na boca desse aparelho aqui, ó. Ela é formada aqui em cima. Na verdade, o que acontece? Ó? Os raios de luz saem aqui do objeto, batem lá no espelho de cima, são refletidos paralelamente. Então, daqui a gente já pode concluir que esse objeto ele está exatamente no foco do espelho E2. E aí, quando eles vêm paralelos, eles vão lá e se cruzam lá na boca. Ó. Ou seja, onde esses raios de luz se cruzam é onde forma essa imagem aqui. Observe que a distância entre o objeto e a imagem está aqui na figura. Você tem aqui 7,6 centímetros. Essa imagem é real ou virtual? É uma imagem real, porque ela está sendo projetada na boca aqui, ó, e ela está sendo produzida pelo cruzamento dos raios de luz, de fato. Tá certo? Toda imagem projetada é uma imagem real. E observe que a imagem em relação ao objeto é invertida, né? Toda imagem real é invertida. Resposta correta é uma imagem real que se encontra a 7,6 centímetros aqui do objeto. Beleza? Muito bem, questão 113. Nos automóveis, é importante garantir que o centro de massa de cada conjunto roda-pneu coincida com o seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto, e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicado pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto? O centro de massa está mais colocado aqui, ó, no primeiro quadrante. Então veja, se o centro de massa está mais para cá, eu tenho que ter uma massa que desloque esse centro de massa para baixo e para a esquerda, para que o centro de massa esteja aqui. Então eu tenho que ter, sai daí, eu tenho que ter mais massa na parte de baixo e mais massa na parte da esquerda aí. Então, onde que eu tenho um ponto que está mais baixo do que o centro de massa que está aqui e mais à esquerda? Está aqui, ó, é o ponto 3. Portanto, para compensar isso, né, eu tenho que deslocar, eu tenho que ter mais massa sendo colocada nesse quadrante aqui. E assim, a alternativa correta é a letra C.
Tranquilo? Muito bem. Questãozinha de eletricidade, coisa linda. Então a questão fala o seguinte: o LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos. Então tá aqui, ó. O sentido permitido da corrente é dado pela própria setinha do LED aqui, ó. Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, 2 LEDs de tensão 3 volts e corrente máxima de 1 mA cada, e 2 resistores de 1,5 kΩ cada. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por I máximo é... Olha só, vamos analisar aqui. Do jeito que está aqui, o LED ele tem que ter tensão de 3 volts e a corrente máxima de 1 mA. Tá. Se ele vai ser percorrido por essa corrente é porque de fato eu tenho que ter 3 volts nesse LED. Legal? Então eu já vou descartar as que são absurdas. Letra D já é um absurdo. Por quê? Porque você tem 4,5 volts da fonte de DDP sendo dividida por 3 elementos que estão em série. Então, com certeza, você vai ter, mesmo que tivesse só 2 LEDs, eu seria 4,5 dividido por 2 LEDs. Quer dizer, você teria metade de 4,5, 2,25 para cada LED. Já está fora. Tá? Esse já está fora. Aí, vamos ver aqui. Essa letra E também eu posso eliminar, por quê? Porque o sentido da corrente na bateria é esse, né? Ó, passaria pelo resistor, só que não passa pelo LED, porque o LED só permite a corrente passar nesse sentido. Então, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E. Aqui, ó, a mesma coisa na letra C, ó. A corrente sai da bateria, passaria pelo resistor, só que não tem como, ó, porque o LED só permite o sentido da corrente para cima no circuito aqui. Então, esse também não pode ser. Ficaríamos entre a letra A e a letra B. Vamos testar agora, né? Ó. Se eu tiver aqui, por exemplo, a letra A, eu sei que esse resistor é de 1,5 kΩ, tá? Então, se vai passar a corrente máxima nos LEDs, os 2 LEDs têm que ser percorridos pela corrente máxima. Quer dizer que nesse resistor deveria passar, então, 2 vezes essa corrente máxima. Legal? Então, a DDP no resistor seria R vezes 2 I máximo. A resistência, 1,5 kΩ, vamos pôr assim, 1.500 vezes 2 vezes. A corrente I máximo, que é de 1 mA, 1 dividido por 1.000, né? 0,001. Vai ficar 3.000 vezes 0,001, dá 3 volts. Quer dizer, se a bateria é de 4,5 e só nesse resistor eu teria que ter 3 volts, sobraria 1,5 volt para cada LED. Ou seja, esse LED não ia acender. Não ia funcionar. Portanto, por exclusão, temos aqui a letra B. Mas vamos fazer certinho, ó. Você tem aqui esse resistor em série com esse LED. O que vai acontecer? Da bateria vai sair a corrente e vai se dividir em duas exatamente iguais, porque você tem a mesma coisa do lado esquerdo e do lado direito. Então você tem 4,5 aqui entre os pontos A e B, e aí nós faríamos aqui a DDP entre os pontos A e B, aliás, vamos pôr assim, ó, C
A DDP entre os pontos A e C, que seria só no resistor, seria o valor da resistência vezes a corrente I máxima. A DDP entre A e C seria, então, 1.500 ohms vezes 0,001, que é 1 miliampere, né? Ou seja, você teria aqui 1,5 volt. Se você tem uma bateria de 4,5 e aqui entre os pontos A e C você tem 1,5, a conclusão é que a DDP entre os pontos C e B é de 3 volts, que é exatamente a tensão nominal dos LEDs e que vai fazer com que eles funcionem com essa corrente I máxima, tá certo? Então, é a letra B. Beleza, galera? Muito bem. Próxima questão, questão 116. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas, 6 volts, 9 watts, 12 volts, 18 watts ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistível QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétrica fornecidas? Vamos lá, ó. Gente, a lâmpada 1, 6 volts, a lâmpada 2, 12 volts. Você tem então que a DDP na lâmpada 2 tem que ser igual a 2 vezes a DDP na lâmpada 1, ok? Quando eu ligo aqui, ó, eu tenho a DDP entre os pontos Q e R, que seria igual a DDP da lâmpada 1 mais a DDP da lâmpada 2. Tá? Em qualquer ponto que eu ligar, por exemplo, se eu ligar aqui esse ponto aqui no ponto C, ó, você tem essa DDP que ficaria entre a lâmpada 1 e essa DDP que ficaria entre a lâmpada 2. Tá? Um exemplo. Legal. Então, eu sei que a resistência é proporcional ao comprimento e que a DDP aqui nesse fio seria a resistência desse fio pela corrente. Então, essa DDP, vamos lembrar, segundo a lei de Ohm, resistividade, comprimento do fio pela área de seção transversal vezes a corrente. A corrente é a mesma em qualquer ponto desse fio. Então, a DDP é diretamente proporcional ao comprimento do fio. O que significa isso? Se eu tenho uma DDP na lâmpada 2, tem que ser o dobro da lâmpada 1, o fio na parte de baixo, L2, tem que ter o dobro do comprimento do fio L1, porque a proporção é direta aqui. Então, em que ponto que eu posso colocar a chavinha S, de tal forma que do lado direito eu tenha o dobro do comprimento do lado esquerdo? E a resposta aqui, né? Vai ser aqui, né? No ponto B. Se eu ligar no ponto B, veja, aqui eu tenho 2 espaçamentos e aqui eu tenho 4 espaçamentos, tá vendo? Aqui eu tenho L2, aqui eu tenho L1. Então eu tenho que ligar ele no ponto B, para que assim a DDP aqui, veja que isso aqui seria equivalente a você ter a lâmpada em cima, em paralelo com a resistência desse pedaço L1, que eu vou chamar de R1, tá? E do outro lado, a lâmpada L2
em paralelo com a resistência daquele fio que tem o dobro do comprimento, que é R2. Legal? É isso aí. Esse é o meu circuito. E aqui a bateria. Tranquilo, gente? Muito bem. A alternativa correta, então, letra B. Muito bem. Bora para a nossa próxima questão. Questão 120. Uma questãozinha aí de cinemática vetorial. Fala assim: para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém o circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. As 4 boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é 30 metros por minuto. Vamos anotar isso aqui? Legal. Paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores VN, dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Ele vai dar esse módulo, né? Deixa eu ver. Considere que a velocidade do nadador é isso aí, ó, 50 metros por minuto. Só que essa velocidade é medida em relação à água durante todo o circuito, tá? Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Então vamos lá, ó. De 1 para 2, a velocidade do nadador, no trecho 1, 2, está inclinada assim, ó. A velocidade do nadador em relação à água, eu vou até colocar assim, ó, VNA. Tá? Eu vou usar aqui o que a gente chama de regra do encadeamento. A velocidade do nadador em relação à água é igual à soma vetorial da velocidade do nadador em relação à correnteza mais a velocidade da correnteza em relação à Terra, que é essa velocidade que ele deu aqui, 30 metros por minuto. Vamos fazer essa soma vetorial. Ó. A velocidade do nadador, em relação à Terra, perdão, é a velocidade do nadador em relação à correnteza, mais a da correnteza em relação à Terra. Agora tá certo. Legal, então aqui eu tenho a velocidade do nadador em relação à correnteza, tá? Tá aqui, vamos chamar assim para ficar melhor. Em relação à água, vou chamar em relação à correnteza. Pronto. Mais a velocidade da correnteza em relação à Terra, que é uma velocidade que está aí, ó, vertical para baixo. Vai me dar essa velocidade que ele tem que ter aqui. De 1 para 2, ele tem que ter essa velocidade em relação à Terra. Não. Velocidade do nadador em relação à Terra. Está aqui. Então veja, eu sei que o módulo dessa velocidade, que eu coloquei em rosa aqui, é 50 metros por minuto. Essa em azul, eu sei que o módulo é... Aliás, perdão, aqui não, aqui é 30, né? 30 metros por minuto. E lá em cima, a gente tem 50 metros por minuto. Se eu tenho 50 metros por minuto ali em cima e 30 aqui, isso aqui é um triângulo retângulo, onde o verdinho aqui é um cateto, né? É um triângulo 3, 4, 5, né? Então, nessa situação, essa velocidade aqui vai dar 40 metros por minuto. Beleza. De 3 até 4 vai ser a mesma coisa.
Só vai mudar aqui o sentido, né? Mas continua valendo 40 metros por minuto. Legal. De 2 para 3, ele vai estar aqui se movimentando contra a correnteza, né? A velocidade do nadador em relação à correnteza é para cima, mas a da correnteza é para baixo. Então, nesse caso aqui, se eu fizer a soma vetorial desses dois vetores, você tem 50 para cima com 30 para baixo. Quer dizer, no final das contas, ele está nadando para cima a 20 metros por minuto. E quando ele vai de 4 para 1, a correnteza está para baixo e ele também está nadando para baixo, ou seja, ele está sendo ajudado pela correnteza, né? E aí eu vou ter uma soma vetorial disso aqui, as duas verticais para baixo, vão me dar aqui uma velocidade que vai ser a soma, né? 50 para baixo com 30 também para baixo, 80 metros por minuto. Beleza, agora que eu tenho as velocidades em relação à Terra, eu consigo achar o tempo total do percurso. De 1 para 2 e de 3 para 4, velocidade do nadador em relação à Terra, ΔS por ΔT. Vamos pegar aqui, ó, de 1 para 2. Essa velocidade de 1 para 2 ou de 3 para 4, a gente calculou ali, era 40. O deslocamento aí é 800. E o ΔT é o que eu quero. O ΔT, então, 800 dividido por 40 vai dar 20, né? 20 minutos. Esse intervalo é o mesmo, porque é a mesma distância, né, de 3 para 4. Então, 3 para 4 você também tem 20 minutos. Não preciso fazer a conta de novo. De 2 para 3. De 2 para 3 eu tenho uma velocidade de 20 metros por minuto e um deslocamento de 400 metros. Então aqui eu calculo o tempo de 2 para 3. Eu vou ter aqui 20 minutos. E eu faço a mesma coisa agora de 4 para 1. De 4 para 1 eu tenho uma velocidade de 80 metros por minuto. Num deslocamento de 400 metros. Aí eu tenho ΔT de 4 para 1. Esse ΔT de 4 para 1, 400 dividido por 80 vai me dar aqui 5 minutos. Ou seja, eu tenho no total 20 mais 20 mais 20 mais 5. Um total de 65 minutos. A alternativa correta é a letra B. Tranquilo? Tranquilo não é, né, professor? Essa questão é uma questão mais difícil, né? Muito bem. Próxima questão. Questão 122. Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair no chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional que permanece atuando no garoto modifica a trajetória de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho. E aí tá aqui, ó. Houston, estamos com um problema na trajetória orbital. Ele está chegando na diagonal, assim, né? Muito bem. Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin, no exato momento em que ele toca o chão? Se ele tocar o chão do jeito que ele está aqui, ó, vamos pegar o Calvin aqui, ó. Tá aqui, encostou no chão. Como ele está na diagonal, ele vai aplicar uma força no chão na diagonal. Porque se ele tem uma velocidade que está na diagonal aí, né, aqui, essa velocidade pode ser decomposta em uma velocidade vertical e uma velocidade horizontal. E assim o chão, para fazê-lo parar,
vai ter que então aplicar uma força contrária a esse movimento horizontal e vertical. Ou simplesmente a gente pode pensar em ação e reação. O Kelvin aplica uma força na diagonal no chão, o chão reage e aplica no Kelvin uma força de sentido oposto. Tá aqui, ó. E assim, a resposta correta para essa questão é a letra A. Tá aqui. Beleza? Muito bem, muito bem. Bora lá. Questão 124, que é uma questão que vai ser anulada com certeza. Dá uma olhada no que acontece. Um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts. Ok. De potência e com capacidade de meio litro de água. Então nós vamos colocar aí nessa cafeteira 500 gramas de água. Enquanto o café estava em preparação na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos para a cafeteira ferver toda a água. Então 3 minutos para a água chegar a 100 graus Celsius a partir da temperatura ambiente de 20 graus Celsius, ou seja, a água sofreu uma variação de 80 graus Celsius. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou esse tempo desprezando quaisquer perdas energéticas. É necessário 1 caloria, ou 4,2 joules, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, ou seja, o calor específico da água é de 4,2 joules por grama por grau Celsius. Qual a eficiência energética calculada pelo estudante? Quando a gente fala em eficiência, é que essa cafeteira ela tem uma potência de 700 watts, mas nem toda essa potência seria usada para o aquecimento da água. Então, vamos ver com essa potência de 700 watts, nesse tempo de 3 minutos, quanto de calor essa cafeteira elétrica libera. E assim, a potência seria a quantidade de calor total que ela libera pelo tempo que ela ficou em uso. Então você tem aqui 700 watts, a quantidade de calor total que ela libera, e o intervalo de tempo são 3 minutos, que eu não posso deixar em minuto, porque o watt é joules por segundo, né? Então vamos transformar isso aqui para segundo. 3 × 6, 18. Então 180 segundos, né? Beleza, então vamos pôr lá, 180 segundos. Essa quantidade de calor total, então, liberada, 700, vou fazer aqui, ó, uma rápida conta de cabeça, 700 vezes 180, 126 mil joules. Essa é a quantidade de calor total liberada por essa cafeteira nesse tempo de 3 minutos. Agora, vamos ver quanto de calor 500 gramas de água precisam receber para aquecer de 80 graus Celsius. Quantidade de calor sensível, né? Um que macete aqui para essa água. A massa, 500 gramas. O calor específico, 4,2. E a variação da temperatura, 80 graus Celsius. E fazendo essa continha, 500 vezes 4,2 vezes 80 vai me dar aqui 168 mil joules. O que significa que a cafeteira, nesse tempo de 3 minutos, não é capaz de fornecer sequer a quantidade de calor necessária para promover essa fervura da água, porque a quantidade de calor útil está sendo maior do que a total que essa cafeteira é capaz de fornecer. Então, não tem rendimento, porque o rendimento seria você pegar a quantidade de calor que realmente foi utilizada e dividir pela quantidade de calor total liberada pela cafeteira. Só que esse número teria que ser menor do que esse, porque senão, se eu fizer esse cálculo, eu teria uma eficiência maior do que 100%, o que não faz nenhum sentido.
Eu acho que a pessoa que fez aqui essa questão meio que se perdeu nos dados aí, no enunciado da questão, porque só por curiosidade eu fiz aqui os 126 mil dividido pelos 168 mil, achando 0,75, o que daria 75%. Mas do jeito que está expresso aqui, não tem resposta. Essa questão aqui, ela vai ser anulada. Beleza? Não tem resposta. Maravilha! Questão 125. O diagrama pressão por volume a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou a etanol utilizados nos automóveis. Aí ele põe aqui, as etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro. Então, na etapa 1, admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor. Então, tá aqui. Aí de 1 começa o ciclo. Compressão adiabática da mistura. Depois, introdução de energia na forma de calor de combustão. Tá aqui. De 1 para 2, comprime. Aí, de 2 para 3, você tem a introdução de energia na forma de calor de combustão. De 3 para 4, expansão adiabática, ele expande. Depois de 4 para 1, liberação de energia na forma de calor. E de 1 até 0, você tem aí liberação dos gases resultantes da combustão. A transformação da energia térmica em energia útil ocorre na etapa, a gente está falando de um motor a combustão. O que é a energia útil? Eu tenho que fazer o carro andar. Né? Como que eu vou fazer esse carro andar? Onde é que está sendo realizado trabalho para fazer, por exemplo, o pistão expandir e realmente fazer ele movimentar ali o carro? Então vamos ver aqui, ó. De 1 para 2, eu estou tendo uma compressão. Para realizar trabalho, eu tenho que ter uma expansão. Onde que tem expansão aqui, gente? Só tem um lugar que está tendo expansão, onde o cilindro vai expandir. E é de 3 para 4 aqui, ó. É nessa etapa aqui de 3 para 4. O que ocorre aqui tá na letra C. Se a gente for representar aqui rapidinho, ó. Motor a combustão. Então aqui vamos lá. Essa primeira válvula aqui, ó, a válvula 1, isso aqui é a vela e aqui é a válvula 2. É a válvula de admissão. O combustível vai entrar por aqui na forma gasosa, tá? Entrou por aqui na forma gasosa, a vela vai soltar uma faísca aqui dentro. Quando essa vela solta uma faísca nesse combustível que está no estado gasoso, esse combustível vai explodir. Quando ele explode, o que acontece? Ele empurra esse pistão aqui para baixo. Quando ele empurra esse pistão para baixo, ele faz isso daqui girar. É isso aqui que vai fazer o carro se movimentar. É nessa etapa, então, que ocorre então, a transformação de calor em trabalho de fato, fazendo então com que o carro possa se movimentar. Depois, a válvula 2 vai abrir, a 1 vai ficar fechada e os resíduos serão soltos aqui pela válvula 2 e vai para o escapamento do carro. Então, a transformação de energia térmica em energia útil ocorre no momento, né, na etapa da expansão aqui, para que possa empurrar esse pistão realizando o trabalho. Alternativa C. Legal? Muito bem. Estamos acabando aí, ó. Questão 128, uma questão tranquila. Fala assim, um experimento de laboratório, 2 barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo.
Farelo de milho é jogado sobre o óleo e após um certo tempo o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Ao repetir o experimento colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumida pelo farelo é, olha só, quando você coloca duas placas carregadas com cargas de sinal oposto e um cilindro que está neutro aqui, vai ocorrer a indução aqui eletrostática. Esse cilindro está neutro, mas olha só, essa carga positiva vai puxar os elétrons do cilindro para cá, fazendo com que o lado direito tenha falta de elétrons. E assim, o campo elétrico agora, ele vai ficar aqui, ó, da placa positiva para a negativa, mas uma parte desse campo elétrico agora vai do positivo para o negativo do cilindro. E essa parte positiva do cilindro vai gerar um campo que vai para a placa também. Então é isso aqui, ó. Tá? Onde é que eu tenho isso aqui expresso? Letra E. Tá lá, ó. Tranquilo? E para a gente fechar, questão 129, a tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Ué, você comprou uma geladeira? Para quê? É para as crianças. Elas adoram brincar de casinha, né? Então pega os cubinhos de gelo formando um mini iglu ali. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo. Por quê? Porque embora o iglu seja feito de gelo, o gelo ele é um excelente isolante térmico. Nesses locais, Groenlândia, Canadá e Alasca, o inverno é bastante rigoroso, chegando a temperaturas muito abaixo de zero. Só que quando você faz um iglu, o iglu ele funciona como um isolante térmico, o que faz com que a temperatura lá dentro seja bem mais agradável do que do lado de fora. Ninguém vai ficar de regata dentro de um iglu, mas certamente dentro do iglu a temperatura é maior do que a temperatura de solidificação da água, tá certo? E é por isso que é necessária uma geladeira para fazer gelo mesmo dentro do iglu. A resposta correta aqui é a letra A. A temperatura interna do iglu é maior do que a solidificação da água, tá certo? Embora o iglu seja feita de gelo e lá fora você tenha uma temperatura abaixo de zero, dentro do iglu a temperatura é acima de 0 graus Celsius, tá certo? E é isso aí, alternativa correta, letra A. E muito bem, assim nós finalizamos aí a nossa resolução. Galera, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo aí para que possa chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas. Ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu gravar um vídeo novo o YouTube possa te avisar. E se você deseja ter um acompanhamento meu para você nos seus vestibulares, né? Seja para prestar os seus vestibulares, você que de repente está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio aí, ou vai começar, né, o terceiro no ano que vem, e precisa de uma mãozinha em física, quer ter um trabalho legal, né? Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, mesmo nome do nosso canal. Lá eu tenho depoimento de vários alunos que conquistaram seus objetivos com a minha ajuda e eu vou ter o maior prazer de ajudar você. É só entrar em contato pelo link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Um abraço, espero que eu tenha te ajudado aí. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou resolver. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu!